Ora, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo semanal. Hoje vamos aqui falar sobre o dólar, vamos também aqui olhar para os indicadores económicos e perceber qual é que poderão ser o futuro sobre as taxas de juros. Portanto, vamos começar aqui pelos indicadores económicos, vamos ver aqui o impacto e o panorama geral neste momento. Ora, se olharmos aqui para a atualidade macroeconómica, como eu estava então a dizer, olhando aqui para os dados dos PMIs apenas nos Estados Unidos e olhando aqui neste caso para os dados tanto da Standard Poor's como também do ISM, vemos que existe claramente uma grande deterioração que vem sido aqui a ser registada no último ano. Vemos aqui que no lado da indústria está bem mais penalizada do que no lado dos serviços, ainda assim, o lado dos serviços também aqui a dar sinais de fraqueza, o que é bom na perspectiva em que é bom também que o lado dos serviços esteja mais fraco, uma vez que torna-se depois mais fácil também combater as pressões sobre os preços neste setor. Quando olhamos para os PMIs, mas noutras economias, portanto, olhando aqui para a economia chinesa, alemã, japonesa também, vemos que, sem dúvida, que a economia alemã é aquela que está numa situação muito mais sensível, como podemos ver, que é este outlier aqui, e que também, de modo geral, as economias estão aqui a mostrar, portanto, sinais de abrandamento, mais uma vez, por via então da diminuição da atividade económica, que é resultado também dessas políticas monetárias então tão restritivas. No lado da Europa, é também visível a mesma situação. Vemos até que no lado, e aqui estamos a olhar apenas para a indústria, vemos que na Alemanha a situação é particularmente grave, como já também já temos vindo a observar e que se agravou muito com a crise energética no início do conflito no leste da Europa. E vemos também que, apesar de tudo, a média europeia, portanto, na zona euro, os níveis estão bastante baixos. Portanto, todos eles, em todas as economias que aqui estamos a medir a atividade económica na indústria, vemos que todos eles estão abaixo de 50 pontos, ou seja, significa que em todas estas economias o setor, e durante já bastante tempo, o setor se encontra em contração, porque também não é bom se continuar, portanto, neste sentido. Ora, quando olhamos para o Canadá acaba por ser um mercado um pouco particular. Isto porquê? O Canadá, em linha com os Estados Unidos, acabaram por ser os primeiros a aumentar os juros. Ahm, Como resultado, vemos também que a taxa de inflação no Canadá, e quando olhamos para a taxa de inflação geral e a subjacente, vemos que ambas estão em níveis baixos e, sobretudo, a taxa de inflação subjacente, por acaso, mas que, ao mesmo tempo, vejam o seguinte: é que as pressões salariais mantêm-se muito elevadas, o que abre aqui portas para que possa existir, ainda assim, algumas pressões sobre os preços, o que pode comprometer aqui o combate à inflação, pelo menos a curto prazo, uma vez que a taxa de inflação está mais baixa, torna-se mais difícil também de controlar aqui estas pressões e pode levar aqui que, portanto, o Banco do Canadá poderá aqui alterar alguma das suas políticas monetárias. Quando olhamos aqui, portanto, para as pressões sobre os preços, vemos que acaba por, e embora neste momento não haja assim, se formos a ver também, desde a pandemia, não existe assim uma correlação muito grande, evidentemente nos primeiros os primeiros meses da pandemia, que esta situação também exagerada levou a que os preços subissem, mas desde então vemos que a correlação também é relativamente baixa. Ora, quando olhamos para o emprego, também no Canadá, vemos que a taxa de participação mantém-se praticamente inalterada, portanto, depois do spike, aqui também por via da pandemia, desde então, portanto, nos últimos 3 anos praticamente, tem-se mantido praticamente inalterada, mas ao mesmo tempo a taxa de desemprego tem estado a subir. Portanto, reparem aqui que no Canadá acaba por ser um bom business case até, se quisermos olhar para aquilo que poderá ser a trajetória das restantes economias, nas outras economias que ainda não vemos claras mudanças nos indicadores, como é o caso na Europa e também a certo ponto nos Estados Unidos, onde
em ambos os casos temos a inflação a baixar, mas por outro não temos, por exemplo, um mercado de trabalho a dar sinais assim de tanta fraqueza. E com tudo isto, o que é que nós podemos então esperar em relação ao dólar americano? Portanto, o dólar americano e as moedas ficam muito dependentes das trajetórias dos juros e das políticas monetárias, e a atual transição que nós estamos iminentes por ver poderá aqui afetar também o dólar. Ora, em termos sazonais, vemos que dezembro costuma ser dos piores meses para o dólar. Curiosamente, janeiro acaba por compensar e ser dos melhores meses, mas em termos sazonais é de facto dos piores meses. Isto aqui contabilizando o desempenho do índice desde 1973 até à data, ok? Se reduzíssemos ou se limitássemos o horizonte temporal, possivelmente a sazonalidade seria um pouco diferente. Ora, quando nós olhamos para a inflação, no caso dos Estados Unidos, e quando olhamos para os dois principais indicadores que servem então para medir a inflação, portanto o CPI e o PCE, ambos continuam aqui numa trajetória descendente, embora ainda um pouco longe das metas dos 2%, atrasado, e vemos também que, portanto, ainda há algum caminho a percorrer. Ainda assim, como vimos no início também da apresentação, os PMIs mais fracos mostram também que esta trajetória poderá ser para continuar. Já quando olhamos para o caso, mais uma vez, do dólar, e quando olhamos também para a volatilidade, aqui no gráfico azul, vemos também que, apesar de tudo, o dólar ainda se encontra relativamente caro a longo prazo, o que faz com que haja aqui oportunidades para que o dólar possa recuar um pouco mais, também acompanhando esta possível mudança de política monetária, pelo menos a médio prazo, que pode levar aqui a uma mudança em que vamos parar de ver os juros a subirem e vamos começar a ver uma manutenção das taxas de juros e a iminência de começar então a cair, como neste momento já se espera um pouco, que março seja marcado pelo primeiro corte dos juros. Ainda aqui vai depender muito da evolução dos indicadores económicos. Ora, outros sinais que nós podemos aqui ter em relação a um dólar mais fraco é também aqui a diferença entre as yields na Europa e nos Estados Unidos. Numa primeira fase, esta divergência fez com que o dólar valorizasse muito em relação ao euro e fez com que o euro, inclusive, em relação ao dólar, tivesse a ser negociado abaixo da paridade durante algum tempo. E, entretanto, houve um momento de recuperação. Nós, até os últimos 3, 4 meses, temos vindo a observar um euro bastante forte em relação ao dólar, e aqui poderá haver aqui argumentos para que esta tendência continue, então, nesta trajetória. Ainda assim, um ponto a destacar é que quando olhamos aqui para cima, para as yields a 5 anos, seja nos Estados Unidos como na Alemanha, vemos que ambas estão a recuar. Isto porquê? Porque uma vez que as expectativas sobre os juros começam a ser então revistas em baixa e afeta naturalmente a trajetória também das yields. Nos índices bolsistas, portanto, eu aqui vou mostrar o S&P e o DAX, portanto, um de referência nos Estados Unidos e um de referência na Europa. Quando olhamos para, portanto, aqui, este é um indicador que é bastante curioso, portanto, mede basicamente o price to earnings futuros. E quando olhamos para o price to earnings futuros, ou seja, aquilo que o mercado está disposto a pagar no futuro, vemos que ainda assim o S&P não está assim tão caro como esteve, por exemplo, há relativamente pouco tempo, onde teve em máximos históricos. Também está longe da média e está bastante longe, portanto, de dizermos que está barato. No entanto, quando nós olhamos para o trailing earnings per share, portanto, isto aqui remete para a renta, os lucros dos últimos 12 meses, vemos que a situação inverte um pouco. Portanto, temos de estar próximos aqui do topo, segundo o indicador. Ainda assim, reparem também que este indicador não é tão linear e não é tão coerente como é o indicador anterior. Isto porquê? Porque temos aqui vários momentos na história onde o preço esteve, e durante bastante tempo, acima do indicador. Portanto, acaba por ter aqui algumas lacunas. Já aqui, acaba por ser um pouco mais coerente, embora tenha também aqui este momento antes de acontecer a bolha das dot-com em 2000. Já no caso do alemão, o indicador aqui funciona, a meu ver, melhor. Quando olhamos também para os lucros dos últimos 12 meses e comparamos, portanto, aqui com as projeções, vemos aqui que o índice alemão
também não está relativamente barato. E quando olhamos para o prazo earnings futuros, vemos então que está bastante barato até em comparação com aquilo que podíamos pensar olhar só para o gráfico. Portanto, estes são os indicadores que servem aqui como modelo e aqui dependerá sempre do horizonte temporal. Ainda assim, ainda assim, não podemos basear apenas decisões com base nestes indicadores, uma vez que poderão também facilmente mudar consoante a evolução dos dados macroeconómicos. Recordar que os dados dos PMIs, portanto, mais uma vez, isto aqui falámos nos slides anteriores, recordar que os dados dos PMIs na Europa são bastante fracos, o que vai naturalmente afetar aqui a valorização e as earnings das empresas, o que poderá levar aqui mesmo o price to earnings forward a ser revisto em baixa e fazer com que, portanto, eventualmente, se a situação se agravar ainda mais, no futuro tenhamos aqui níveis bem mais baixos. Em termos de calendário económico para esta semana, temos aqui uma semana bastante preenchida, dados importantes. Vamos ter no dia de hoje os dados do ISM, super relevantes, portanto, referente ao setor dos serviços nos Estados Unidos. 80% da economia americana baseia-se em serviços, portanto, aqui os dados do ISM são extremamente relevantes. Vamos ter também, e a partir de hoje, portanto, todos os dias até sexta-feira, dados sobre o mercado de trabalho. Hoje vamos ter o JOLT, amanhã teremos o ADP, depois teremos os pedidos semanais de subsídio de emprego e depois teremos o NFP. Portanto, serão importantes isto porque espera-se que os dados, e aqui no gráfico ao lado vemos aqui as projeções de mercado, espera-se que os dados saiam um pouco melhor do que outubro, ainda assim evidenciam claramente aqui um abrandamento no mercado de trabalho. Portanto, é aqui relevante olhar mais nesta ótica mais abrangente e não apenas mês do mês. Os dados de hoje poderão também ajudar-nos a perceber se está para breve ou não a oficialização do fim da subida dos juros. Powell tem sido mais cauteloso nas suas palavras, na última sexta-feira foi bastante notório também, e por isso poderá estar para breve, precisamos de esperar. Aquilo que no início do ano esperávamos, o chamado pivot no lado do Fed, parece que poderá agora materializar-se. Passando aqui só para os mercados, só para vos mostrar aqui alguns gráficos que eu gostava de partilhar convosco. Temos aqui em primeiro lugar o VIX. O VIX para mim é a minha grande red flag neste momento, olhando aqui para a divergência que tem com o S&P, que é notório, bastante grande, pode levar aqui o índice de volatilidade a subir e, consequentemente, levar aqui o índice, o benchmark, a recuar. Além disso, quando olhamos também para os índices, vemos que eles têm vindo aqui a recuar bastante. Vemos também que, no caso do Nasdaq, o início da semana tem sido bastante fraco. O Russell tem sido o único outlier, que está aqui um pouco em contraciclo, mas a maior parte dos índices estão bastante fracos. Inclusive o índice alemão, que, embora não tenha corrigido como os índices americanos, está praticamente estagnado aqui nesta zona. Para concluir, passando aqui para o petróleo, continua também muito fragilizado, aqui também a refletir um pouco aquilo que os dados dos PMIs nos têm dito, portanto, o abrandamento na atividade económica. O facto também de termos a China com muitas dificuldades em termos de atividade económica faz com que o preço do petróleo não consiga recuperar muito, uma vez que a China continua a ser um player muito importante e nem as intervenções da OPEC, portanto, estão aqui a ter impacto duradouro nos preços. Acredito que, assim que esta zona aqui for quebrada, possivelmente poderá aqui cair um pouco mais. E para finalizar, deixo aqui o gráfico das obrigações. Isto porquê? Porque novembro foi o melhor mês para as obrigações desde 2008 e, de facto, reflete aqui um pouco aquilo que se tem agora passado nos mercados, que é as expectativas para novos aumentos de juros começam a ser reduzidas e já se fala até eventuais reduções dos juros, o que apoia naturalmente o preço das obrigações. Eu aqui tenho o gráfico deste TLT, mas podia olhar, por exemplo, para o gráfico deste T-Note, onde as maturidades já diferem bastante. Portanto, aqui obrigações têm se tornado mais atrativo para os clientes, para os investidores, aliás, e, portanto, é um mercado também que eu recomendo acompanhar. Portanto, obrigações, aqui o VIX em comparação com o S&P e também o petróleo
Acho que são boas apostas. Ora, da minha parte é tudo. Resta-me desejar-vos continuação de uma boa semana, bons negócios a todos e até o próximo vídeo.